volta mais uma vez com a nossa reflexão nessa manhã, hoje, terça-feira, um dia muito especial, né? De falar do amor do Senhor, de ler a sua palavra, meditar nela. Espero que você esteja bem, tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e refletir do que Deus tem para nos falar todos os dias, né? Vamos falar sobre recompensa, né? Na nossa vida que vivemos aqui, sempre buscando algo. E o que estamos buscando, né? Estamos investindo o nosso tempo, estamos trabalhando de alguma forma para que o reino de Deus esteja crescendo, estamos vivendo em conformidade com a sua palavra. Vamos ler então uma parábola que Jesus nos conta, né? Uma história muito especial lá em Lucas 16, versículo 19 ao versículo 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não o conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Podemos pegar muitas lições desse texto de Jesus, né? E veja que Jesus está falando que eles têm Moisés e os profetas. Então a história deve ter acontecido para que Jesus revelasse aos seus discípulos naquele momento e chegasse até nós hoje. Mas vamos nos atentar para o primeiro versículo, né? Para o versículo 19 desse texto, que diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. A gente pode perceber que esse homem não se preocupava com as pessoas e nem com o próximo e nem com o reino de Deus. Se preocupava com ele mesmo, pois a forma em que ele vivia, vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Vivia para si mesmo. Essa é a diferença, amigos, de nós vivemos num mundo em que nós compartilhamos do que temos, onde nós temos oportunidade de ser luz e de poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Não é que riqueza seja mal para a pessoa, mas é saber usar o que você tem. Podemos ver que o pobre estava no portão e nem sequer foi visto por aquele rico. Mas vamos parar um pouquinho e pensar. Depois desse texto, poderíamos pensar que todos os que são ricos irão para o inferno e todos os pobres irão para o céu. Não podemos pensar dessa forma, generalizando tudo. Veja que no versículo 1 diz como o rico vivia. No primeiro versículo, que é o versículo 19, né? Tem ricos que se preocupam com o próximo e grandes auxiliadores na pregação do evangelho. Existem pessoas assim, eu conheço. Existem também pessoas pobres, que são más, que não têm interesse pelo reino de Deus. Então não significa a minha posição social, o que eu tenho, o que não tenho, que vai me diferenciar, se vai me dizer que eu vou para o céu. O que está no meu coração, o meu compromisso, né?
o que tem que estar na minha vida, né? O que eu escolho viver, é quem vai dizer quem sou. Sofro, mas sofro por uma causa. Que causa eu estou sofrendo? Em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14 diz: agora que já se ouviu tudo que está, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. A nossa preocupação, a nossa missão aqui é atender o chamado do Senhor, é viver de forma que o agrade. Talvez Deus está permitindo você possuir grandes recursos financeiros. Use isso para ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Use isso para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que precisam de ajuda. Se você ama realmente a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, entendimento, e ao teu próximo como a você mesmo, então você deve se dedicar a fazer essas coisas. Pois Jesus fala lá, quando ele é encontrado pelo jovem rico, lá em Mateus 19, né? Quando tem esse momento, eis que alguém se aproxima de Jesus e lhe pergunta: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente o que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus vê o apego dele, né, pelas riquezas, e ele responde. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. É uma coisa muito especial quando nós podemos entender o que Jesus está falando. Quando ele falou para aquele rico que precisava vender tudo o que tinha e dar aos pobres e seguir ele, desmanchou tudo que ele tinha falado no início, né? Pois se ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele já deveria ter de imediato falar: vou fazer isso agora, Senhor. Também, se ele amasse a Deus, se ele amasse o próximo, como Jesus fala para ele, né, nos mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, com certeza ele teria compartilhado das coisas que tem e já não se apegaria àquelas coisas materiais. Pessoal, o maior desespero será para os que morrem sem Cristo. O maior desespero para eles é de que, quando estavam aqui na terra, com vida, rejeitaram Jesus. Porque lembre-se que no texto que nós lemos aqui, que a Eliana acabou de falar, do rico e o Lázaro, veja que o rico tinha lembranças da sua terra, da sua vida terrena, e o Lázaro estava sendo confortado, sem lembranças do sofrimento que tinha vivido no passado. Isso é muito importante, porque quando se fala que o inferno é um lugar de tormento, o tormento vem para machucar você, é de coisas que você deixou de fazer ou que você fez. Vem um arrependimento, vem a dor. Então, não queira ir para esse lugar. Jesus está nos mostrando que é necessário abrirmos mãos às coisas desse mundo para investir no seu reino, porque para lá nós seremos consolados. Veja o texto que diz que Abraão estava consolando Lázaro, ou seja, não tinha sofrimento. Quem está sendo consolado está sendo
com carinho, sendo cuidado, não está sofrendo nenhuma coisa, nenhuma consequência ou dor, está sendo consolado. Agora, quando você está sendo atormentado, é muito difícil. Tudo que é de ruim vem na sua cabeça. Você deve lembrar dos momentos bons e momentos ruins, da oportunidade que alguém bateu na tua porta e falou: olha, Jesus morreu por você. Você vai lembrar da programação aqui da rádio falando para você: olha, Jesus está te chamando para andar com Ele. Aceite-o agora enquanto há oportunidade, porque depois será tarde demais. Para aquele rico foi muito tarde. Tanto desespero que ele pediu para que fossem avisar os seus parentes do tormento em que ele estava passando. Mas isso é difícil. Também não tinha como Lázaro ir para ele, nem ele ir para onde Lázaro estava. Lucas 16, versículo 9 diz: por isso eu lhes digo, use as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Esse texto é lido, está presente depois que Jesus fala a parábola do administrador astuto. Jesus fala essas palavras em Lucas 16. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as coisas, com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam dinheiro, ouvindo tudo isso, zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos nos olhos dos homens, mas Deus conhece os seus corações. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Pense bem nessas palavras, meus amigos, porque tudo que é para os homens uma grande alegria, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E veja que os fariseus, que naquele momento perseguiram Jesus, é porque Jesus falava coisas que eles precisavam mudar, abrir mão das coisas do mundo e se dedicar às obras do Espírito, à eternidade. Quantas vezes você já deve ter ido falar de Jesus para alguém e alguém recusou, como um fariseu que está aqui, zombou de você talvez? Mas o mais importante, quando nós nos dedicamos na obra do Senhor e sabemos que estamos investindo lá no reino dos céus, na nossa morada celestial. Aqui está uma parte da parábola do rico insensato, em que diz lá em Lucas 12, versículo 20, outra palavra que Jesus fala: contudo Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Por isso, amigos, vamos ter muito cuidado. Se recebemos muitas bênçãos, se hoje somos administradores de muitos bens, aprenda a viver com isso de forma que você agrada a Deus. Aprenda a ajudar de forma que seja conforme o que Deus quer que você faça. Não seja bom para você e ruim para Deus. Veja o que está falando. Quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Tome muito cuidado, porque um dia prestaremos contas da nossa estadia aqui na terra. Jesus sempre nos alertou sobre muitas coisas, principalmente sobre o perigo das riquezas, da avareza e da idolatria. Quando ele fala lá em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Espero que essas palavras tenham te ajudado a escolher a verdadeira riqueza e saber investir a tua vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas vezes somos iludibriados, Porque o diabo, que é o Deus dessa era, é especialista em ludibriar pessoas,
Cuidado com seus desejos e escolhas. Muitos estão partindo desse mundo sem saber para onde vão, tanto os ricos como pobres. O que vai fazer a diferença é o seu coração, se ele pertence a Deus ou não. Tome muito cuidado. Aprenda a descansar no Senhor. Jesus falou em João 14, versículo 1 ao versículo 3: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Também no Salmo 37, versículo 1, diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. No versículo 7 diz: descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero dizer a você que você tem uma oportunidade hoje de se dedicar ao reino de Deus. Nós podemos lembrar daquele trecho da palavra de Deus lá em Lucas 23, a partir do versículo 39, em que Jesus tem, no momento da sua morte, tem a oportunidade de salvar um pecador. Naquele momento em que, na verdade, a oportunidade foi do pecador de ser salvo, porque Jesus estava ali para salvar toda a humanidade, não é verdade? E então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro, repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja bem, Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Ele estava descansando, estava sendo consolado. E o rico, que estava atormentado, aquele que escolheu viver para si mesmo e não para Deus, estava em tormento. Então aquele ladrão, no último momento da sua vida, teve a oportunidade de aceitar Jesus e estar com ele no paraíso, onde deve viver agora, né? E nós estamos fazendo o que para estar com o Senhor na nossa vida eterna? Que Deus nos abençoe, que Ele nos oriente e que Ele nos mostre como devemos viver de forma que o agrade. A Bíblia está aí, basta consultar, basta ler e viver conforme ela está dizendo para nós vivermos. Que Deus abençoe você. Não se perturbe, eu estou com você. Sei que é difícil o seu caminho, por isso estou com você.